Nesta terça-feira, pela primeira vez no atual governo do presidente Lula, o Banco Central precisou intervir no câmbio para conter uma disparada na cotação do dólar. No fim do dia, a moeda americana fechou praticamente estável a R$ 5,05. Para entender melhor essas manobras, os motivos para a autoridade monetária adotar esse mecanismo, a gente conversa agora com o economista-chefe da Ativa Investimentos, Héctor Sanches. Tudo bem, Héctor? E como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Bom, desde 2022, o Banco Central não tomava essa decisão de promover uma espécie de leilão para que tenhamos mais moedas circulando e, consequentemente, que essa moeda não disparasse ou não aumentasse ainda mais, passando muito mais dos R$ 5. Mas eu te pergunto, não deu certo porque a moeda ficou praticamente estável, não caiu quanto se esperava, ou esse é um processo normal e possivelmente teremos outras ações do Banco Central? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, Thiago. Por quê? Existe, vamos por partes, né? O Banco Central ele promoveu esse leilão de swap a fim de injetar liquidez em função de um vencimento de título público. Vamos tentar dar uma traduzida, né? O Tesouro emite título público, nesse caso específico, a NTN A3, que é atrelado ao câmbio, e são 3,6 bilhões de dólares, de acordo com o último relatório da autoridade, que estão para vencer agora, dia 15 de abril. Isso, em tese, faz com que você tenha uma demanda por dólar, e aí acabe puxando um pouquinho o preço. A autoridade fez o leilão de swap, como você pontuou, nesse caso, nessa autoridade, no caso aí, é o Banco Central, fez o leilão de swap e colocou 1 bilhão aí para tentar suavizar o avanço. Só que o mercado ele engoliu, vamos colocar dessa maneira, o montante colocado pela autoridade e, como você disse, deixou a moeda relativamente estável, mediante uma perspectiva de que talvez a autoridade volte a colocar mais um montante, volte a colocar mais um pouquinho para tentar suprir toda a demanda por dólar, visto que nós temos 3,6 bilhões de dólares em vencimentos do Tesouro e a autoridade, o Banco Central, colocou só 1 bilhão de dólares no mercado. Então tá todo mundo meio de olho. Hoje não teve nenhum anúncio de swap para amanhã, né? Então tá todo mundo meio de olho nos anúncios que o Banco Central irá fazer. Mas, pessoalmente, você como economista, acha que é uma medida correta? Eu lembro lá atrás, ainda nos governos, não só de Fernando Henrique, mas no início dos governos Lula também, havia muita intervenção, entre aspas, né? Os leilões eram mais comuns do que a gente vem acompanhando nesses últimos tempos. Para você como economista, é uma tática acertada ou não? Isso só adia um problema, enfim, só ameniza o impacto do dólar? Então, as intervenções do Banco Central, elas têm sido, recorrentemente, né, as mais recentes, elas têm sido para corrigir disfuncionalidades, né? Então, quando você tem algum vencimento específico, a autoridade faz esse aporte para que não haja nenhum problema de liquidez. Qual que é o grande problema, né? Quando você tem um vencimento muito grande, pontual, que tem um gargalo específico, e você tem uma concentração de demanda, isso pode gerar algum solavanco desnecessário no preço. E aí a autoridade monetária faz esse aporte. As citações que você deu a respeito de intervenções em outros momentos, na época do Fernando Henrique, na próprio governo Lula I e tudo mais, foram intervenções tidas como direcionais, vamos colocar assim, a fim de interromper um avanço, a fim de sustentar a moeda em determinado preço. Teve até a época que a gente tinha um controle mais rigoroso de preço através de uma banda. Então, assim, era uma outra situação. Atualmente, a gente pode, por enquanto, classificar isso como pontual, de acordo com o que a autoridade disse. Em se esgotando esse montante, esse 3,6 bilhões de dólares, e a autoridade continuar com a prática, aí a gente já não vai mais conseguir sustentar essa tese de que foi algo para corrigir uma disfuncionalidade de liquidez. E aí sim mudou-se a política cambial no Brasil. Mas por enquanto, ainda nada que seja possível uma afirmação de tamanha alteração. Héctor Sanches, da Ativa Investimento, economista, muito obrigado mais uma vez pela sua participação na Jovem Pan. Bom descanso, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.